Olá, que a paz do Mestre Senhor Jesus Cristo nos envolva neste encontro virtual, no encontro que buscamos a paz espiritual e vamos tranquilizando os nossos pensamentos, buscando nos sintonizar com a espiritualidade superior, cumprimentando a nossa Mãe Maria, Mãe do Mestre Jesus Cristo, a qual nos envolve em seu manto azul de paz, de conforto, nos fortalecendo no momentos de dores. E ela nos leva até o encontro do seu Filho amado, nosso Mestre Jesus Cristo, onde humildemente buscamos no seu exemplo de vida o código de conduta ético e moral, onde buscamos o entendimento do perdão, do amor incondicional, da caridade. E o Mestre Jesus nos leva de mãos dadas até o encontro do nosso Pai Criador, Deus, onde humildemente nos ajoelhamos, em agradecimento a todas as oportunidades que nos são dadas de refazimento, de aprendizado e pelo seu amor por nós criaturas ainda imperfeitas. E vamos reverenciando este Pai Criador com a prece, o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 8 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, itens 5 ao 7, sobre vigiar os pensamentos. O título do capítulo é Pecado por Pensamento e Adultério. Eu vou ler 2 trechinhos aqui do livro. Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Está em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. E também ele fala num outro parágrafo. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem coração puro nem sequer pensa o mal. Foi isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado mesmo em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. No livro dos Espíritos, o Allan Kardec ele pergunta para o Espírito da Verdade. Os Espíritos influenciam os nossos pensamentos? E o Espírito da Verdade responde, muito mais do que imaginas. Isso é para a gente pensar o seguinte, nós vivemos numa sociedade, ninguém vive sozinho, né? Em algum momento a gente está envolvido com alguém, seja encarnado e com certeza sempre desencarnado. No dia a dia, no nosso trabalho, no nosso ambiente de amigos, a gente acaba muitas vezes recebendo influências de outras pessoas. As pessoas, a gente está comentando algum assunto, a pessoa faz um comentário, a gente pega aquele comentário e leva para a gente, fica no pensamento e se for condizente no nosso entendimento para a nossa situação, a gente aplica aquilo ali. Ou seja, nós fomos influenciados por outros. Da mesma forma, nós somos influenciados constantemente pelos espíritos desencarnados, né? Que estão no mundo espiritual. Esses espíritos, eles são evoluídos ou não evoluídos. E eles vão emanar, vão nos trazer influências através da nossa intuição, que nós vamos achar que são os nossos pensamentos muitas vezes, e podem ser. Mas primeiramente a gente precisa entender se eles são nossos ou se eles podem ser influentes. E para isso a gente tem que vigiar o pensamento. Por isso que nós recebemos sempre na nossa resposta, né? Vigiar os pensamentos. Porque os pensamentos, eles são constantes. E nós temos que parar para avaliá-los. Nós temos que saber se aquele pensamento que nos veio à cabeça, ele é do bem ou ele é do mal. Se ele vai nos favorecer para algo mais grandioso, que Jesus falaria assim,
ou se ele apenas vai nos favorecer materialmente e que não é tão condizente dentro da vivência doutrinária do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que a gente precisa sempre vigiar os nossos pensamentos. Os pensamentos, eles também podem sofrer por adultério. E quando a gente entende adultério, muitas vezes a gente acha que o adultério é a traição, né? É o homem traindo a mulher traindo o marido, o namorado, o chefe na empresa traindo o código de ética da empresa. Isso é adultério. Na verdade, o adultério não está simplesmente na prática efetiva do ato, mas sim, ele está também no pensamento. Muitas vezes nós pensamos, mas nós não temos coragem de praticar a ação para não ser julgados. Mas só o motivo de já termos pensado, nós já cometemos um adultério, que é o que Jesus fala, né? Que ele coloca já no seu coração, aqui quando, porém, vos digo, em todo que olhar para uma mulher cobiçando, já no seu coração cometeu o adultério. E isso por quê? Porque ele pensou, ele cobiçou. E a gente pratica isso no nosso dia a dia. É muito importante a gente entender que o nosso pensamento, ele faz com que a gente pratique ações. E essas ações, elas podem ser negativas, principalmente para mim, porque vai ser, se for algo negativo, se for algo ruim, como também eu posso estar prejudicando uma outra pessoa. E isso a gente tem que observar muito. Por quê? Porque quando a gente cria pensamentos na nossa mente, os nossos pensamentos são energias que são emanadas para o universo através de ondas vibracionais. Por isso que a gente não faz vibrações quando a gente tem algum amigo enfermo, alguém precisando de alguma coisa, a gente fala, vamos vibrar por essa pessoa. O porquê que nós vibramos? Porque nós pensamos melhoras para aquela pessoa. Esse sentimento de melhora, ele projeta essa energia que é emanada para o universo e ele vai através de ondas, caminhando pelo universo, captando os mesmos sentimentos, ou seja, ele vai engordando, né, com os mesmos sentimentos, vai ficando mais forte e retorna à tua fonte de origem. Se eu pensei algo bom, de saúde, de amor, de tolerância, e eu emanei esse sentimento para o universo, ele foi captando nas ondas essas mesmas energias, foi fortalecendo e ele retornou à fonte de origem, que foi eu, foi o meu pensamento. Quando eu penso negativo, é a mesma coisa. Eu vou emanar pensamentos negativos, que através de ondas vai para o universo, num processo vibracional de energias, captando essas energias que são iguais a ele, e ele vai fortalecendo e volta para a fonte de origem, que sou eu. Aí, muitas vezes, a gente para e pensa o seguinte, nossa, tá tudo dando errado. As coisas não estão claras, eu não consigo sanar o meu problema. Só que o meu pensamento só está no problema e em coisas ruins, porque a gente quer culpar, a gente quer passar a responsabilidade para outros, a gente não assume a nossa responsabilidade. É igual criança, você quebrou o copo? Não, mamãe, foi outra pessoa que quebrou o copo, sendo que foi ela. E aí ela aprende a fazer isso, esconder. E aí, escondendo isso, ela começa a ter esses pensamentos negativos e, claro, toda essa vibração retorna e ela vai continuar tendo seus problemas. Por quê? Porque esse peso das informações nos pensamentos não a permite desbloquear o olhar, desbloquear a sensibilidade para novas percepções, onde a gente vai buscar enxergar portas diferentes, das quais a gente pode escolher. A gente vai ficar focado sempre na porta do problema. E a gente começa a reclamar. E aí reclama, o problema fica. E a gente nunca sai.
Quando a gente passa a pensar coisas positivas, a vigiar o pensamento, a corrigir esses pensamentos de uma forma positiva, a gente começa a observar que os nossos caminhos, eles sempre vão ter problemas. Mas como estamos numa onda vibracional positiva, o nosso olhar ele está amplo, ele consegue enxergar vários caminhos. Portanto, eu tenho várias saídas e aí a minha escolha é sempre aquela que vai me retirar daquele peso. Por quê? Porque eu amplifiquei, eu aumentei as oportunidades de corrigir algo. Enquanto que o peso negativo ele me bloqueia e eu não enxergo, o peso da felicidade, da gratidão, ela amplifica e ela me abre o horizonte. E quando a gente começar a perceber isso e colocar em prática, a gente vai ver que todo ser humano tem problema. Todo. Uma vez me falaram que eu tinha problema porque eu não enxergava os meus problemas. E aí um dia fui procurar com a psicóloga e eu comentei com ela, ela perguntou sobre alguns problemas e eu relatei. Por quê? Eu sempre aprendi que a gente tem que resolvê-los. E não é lastimando que a gente vai resolver o problema. Ao contrário, se a gente se lastima, o problema aumenta, porque eu não consigo sair dele. Enquanto que eu não consigo resolver, eu apago ele um pouquinho, entro em oração, em prece, peço uma calma na minha mente, uma higienização dos meus pensamentos. E se eu não conseguir resolvê-lo hoje, eu resolvo amanhã. E a gente sofre sim. Quem falar que não sofre, tá mentindo. Só que a gente tem que aprender a deixar de lado um sofrimento um pouquinho, porque amanhã é outro dia e eu consigo resolver. E os pensamentos é bom a gente vigiá-los por isso, porque a gente vai saber dar o valor deles, a importância, a urgência de resolver os nossos problemas, porque a gente vive numa sociedade que é cheia de problemas sociais, políticos, econômicos. Nós temos os nossos problemas pessoais, né? Isso tudo influencia. E se a gente começar a deslanchar, deixar, adulterar esse pensamento de uma forma negativa ou deixar que outras pessoas influenciem os nossos pensamentos, porque a gente se acha com falta de autoestima ou de condição de resolver o nosso problema e terceiriza isso e pede auxílio e vem informações que muitas vezes não são condizentes ao que a gente precisa, a gente vai piorar. Por isso a importância que o pensamento ele precisa sempre estar num processo elevado. Aqui ele coloca, né? Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Temos de fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança a vida espiritual, vai esclarecendo e pouco a pouco liberta suas imperfeições, segundo a maior ou menor vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Então, somos nós. Nós somos os únicos responsáveis pela nossa evolução espiritual. Como ele cita aqui, no caminho que avança a vida espiritual. Todos os seres humanos são fadados à felicidade. Todos. Não existe exclusão. Deus nos fez para esse fim. Nós vamos atingir a felicidade. Só que cada um tem o seu livre-arbítrio. Cada um vai buscar o seu caminho. Então, se a gente quer melhorar a nossa existência, a gente tem que primeiro começar a trabalhar esses pensamentos, ser pensamentos positivos. Não existe aquele ditado que gentileza gera gentileza? E não é apenas gentileza, a paz gera paz, o amor gera o amor, a caridade gera caridade. Esses dias eu escutei antes da pandemia, eu escutei uma pessoa comentando o seguinte, nesses cursos de coaching, né, que você paga e vai lá para receber uma automotivação. E aí o cara
estava falando que o ser humano ele precisa praticar a caridade, que ele tem que fazer, trabalhar como voluntário em alguma instituição, porque trabalhando em alguma instituição como voluntário, ele vai receber retorno. Tá errado. Por quê? Porque a gente tem que fazer algo em prol de fazer, de praticar a ação pela prática apenas. A gente não tem que receber de volta, né? A caridade está em doar, não em receber. A oração de Francisco de Assis fala isso. E é isso que a gente precisa, colocar os nossos pensamentos em prol do outro, pensar coisas boas em relação ao outro, amar o próximo, desejar o próximo, vibrar pela felicidade do próximo, vibrar pela promoção do próximo. Porque quando eu vibro, eu liberto, eu emano uma energia dentro de mim e automaticamente eu vou me sentir bem. Esse é o foco. A gente não pode ter tempo de pensar pensar coisas más. Nós não podemos ter tempo de deixar os nossos pensamentos fluírem de uma forma negativa. Se algo faz com que a gente pense coisa ruim, a gente tem que cortar. Por isso também que muitas vezes a gente vem, assista programas edificantes, leia bons livros edificantes, que é tudo aquilo que acalma o nosso coração. Tudo aquilo que não aumenta o nosso sentimento de ansiedade, de raiva, de ódio. Porque a sociedade ela já tem muito disso. E somos nós que temos que mudar a nós mesmos. Nós não vamos conseguir mudar o mundo sem antes a gente ter essa autoavaliação, essa realização da felicidade. A gente tem que buscá-la constantemente. E é o pensamento que faz com que a gente caminhe para frente. É o pensamento que nos cria ideias de progredir. Mas também ele pode tirar e levar a gente para o atraso, né? Para o estacionamento, vamos dizer assim, vai nos estacionar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente fala os pensamentos, vigiar os pensamentos, é isso. É pensar no quanto que eu quero melhorar a minha vida. E para isso eu tenho que estar de bem comigo mesma, de bem com o mundo. Por isso a importância da gente sempre estar em oração. Orai e vigiai. Vigie os pensamentos. E no momento de angústia, no momento de dúvida, no momento de não saber o que fazer, entre em oração. Porque com certeza essa palavra adultério vai sair do nosso caminho nas próximas existências. E que a gente consiga não percorrer muito tempo na tristeza. Que a gente encurte isso o mais rápido possível. Pensando amor, pensando tolerância, pensando caridade, pensando no perdão, pensando no auto-perdão. E é isso que a gente precisa. Vale a pena o estudo desse capítulo para refletir mais um pouquinho como que nós estamos agindo na nossa existência, como que estamos cuidando dos nossos pensamentos. Se ainda estamos sendo adúlteros com os nossos pensamentos, com o nosso próprio ser, ou se estamos conseguindo vigiar e a cada passinho que a gente dá, vencer algum obstáculo. Agradeço a todos e vamos entrar neste momento em sintonia com a espiritualidade para projetar sentimentos de paz, amor e equilíbrio a todo o universo,
ao nosso planeta Terra, aos países, em especial ao nosso Brasil. Que os nossos irmãos que estão perdidos na ignorância, estão perdidos na doença, recebam conforto, recebam a luz do Mestre Jesus Cristo. Que os nossos irmãos dos vales dos abortados, dos suicidas, saibam perdoar, perdoem para a libertação. O perdão traz a luz do Mestre Jesus Cristo para a nossa vida. Vamos vibrando saúde a todos os irmãos que estão nos hospitais do plano físico e espiritual, que eles recebam força e magnetismo de cura. Vamos pedindo permissão para vibrar pela nossa casa assistencial SEMI, onde nos recebe virtualmente, onde nos unimos em pensamentos, em prol de conhecimento, em prol de um benefício para a nossa existência. Vibramos também, pedimos permissão para vibrar pelos nossos lares, para todos os entes que aqui, que em cada lar estão presentes. Que esses irmãos, caso precisem, consigam encontrar o seu emprego, melhorar de saúde física, mental, consigam harmonizar os seus lares, trazer luz. E vamos deixando uma vibração em especial para o plano maior direcionar aonde mais se faça necessário, dizendo sempre graças a Deus. Muito obrigada, uma ótima semana e que possamos refletir a respeito desse tema sobre o pensamento. Obrigada.